Olá, bom dia para você, pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, vamos juntos começar o dia bem informados? Hoje o jornal está recheado com notícias sobre o cenário político, econômico, então vamos de destaques desta quinta-feira. O texto da PEC da transição é entregue ao Congresso. Nele é previsto gasto de 175 bilhões de reais fora do teto e sem prazo definido. Na COP, Lula critica teto de gastos e o mercado financeiro. Nos destaques internacionais, Ucrânia insiste que míssil que caiu na Polônia era russo. E ainda, Catar finaliza os últimos detalhes para a Copa do Mundo. Só faltam 3 dias para a bola começar a rolar. Tudo isso a partir de agora. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou nesta quarta-feira ao Congresso Nacional o texto para a proposta da emenda à Constituição da Transição, que vai possibilitar o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600 a partir de janeiro de 2023. Vamos conferir. Chamado também de minuta, esse texto preliminar entregue pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin irá passar por análise no Senado e na Câmara e prevê o gasto de 175 bilhões de reais fora do teto e sem prazo definido. Então entregamos uma proposta para que o Legislativo Federal, Câmara e Senado possam analisá-las. Em resumo, o que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família. O Bolsa Família, os R$ 600 e os R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. Então, em resumo, essa é a proposta que agora caberá ao Senado e à Câmara Federal analisá-la. Então, nós já entregamos, não entregamos nenhuma PEC. Nós entregamos uma proposta, um anteprojeto, para que seja analisado pelos senadores e deputados federais. O texto prevê ainda a possibilidade de ampliar despesas quando houver receitas extras. Com isso, o impacto da proposta de emenda constitucional pode ser ainda maior. São 3 pontos que podem gerar um estouro do teto. O primeiro diz respeito à continuidade do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de R$ 600 por beneficiário, com o pagamento extra de R$ 150 por criança de até 6 anos. Para esse item, o texto estima a necessidade de até 175 bilhões de reais, sendo 70 bilhões de reais adicionais ao orçamento de 2023, proposto pelo atual governo e sem prazo definido, ou seja, não foi determinado quando esse montante poderá ser usado. O segundo item prevê uma permissão para o governo usar receitas extraordinárias para investimentos, com intenção de elevar o investimento público na economia para até 1% do PIB. O governo pretende usar parte das receitas extras, no limite de até 23 bilhões de reais para esse fim. Até então, esse dinheiro seria usado para o abatimento da dívida pública. E o terceiro item prevê o uso de receitas de fundos socioambientais e de universidades, ou seja, um dinheiro obtido por doações desses entes para ser usado livremente, sem que seja incluído na conta do teto de gastos. O relator geral do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, afirmou que a maior dificuldade em relação à PEC não é a tramitação, mas sim chegar a um consenso de qual o texto ideal entre os parlamentares. E que assim que chegarem a esse consenso, ele será o primeiro a assinar a proposta, o que lhe dará a autoria da PEC, e que as demais assinaturas só serão recolhidas quando houver segurança no texto ideal. Lula participou agora pela manhã de mais um evento da COP27 que acontece no Egito. O presidente eleito fez um discurso para integrantes dos movimentos sociais brasileiros e, em sua fala, ele voltou a criticar o teto de gastos e também o mercado financeiro. Lula falou nesta quinta-feira durante o evento Brazil Climate Action Hub, grupo criado por organizações da sociedade civil para discutir ações climáticas na COP27. No pronunciamento, o presidente eleito voltou a criticar o teto de gastos, um dia após a entrega da PEC pela equipe de transição ao Congresso. Lula afirmou que não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal. Sobre o meio ambiente, Lula defendeu a criação de uma governança global para cumprir as decisões e compromissos relacionados ao clima.
O petista disse que os fóruns da ONU não podem continuar sendo apenas discussões teóricas, que muitas vezes nunca são levadas a sério ou cumpridas. O presidente eleito afirmou que um órgão de governança global poderia fazer muitas dessas decisões serem colocadas em prática. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva irá se reunir nesta quinta-feira no Egito com representantes dos governos da Noruega e Alemanha, os principais financiadores do Fundo da Amazônia. O objetivo do encontro é reforçar parcerias para combater o desmatamento aqui no país. E os últimos nomes para a equipe de transição de governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva devem ser anunciados nesta quinta-feira. A equipe deve contar com um total de 50 nomes, segundo afirmou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é o coordenador dos trabalhos. Até agora já foram nomeadas 14 pessoas oficialmente. Por lei, o governo tem direito a 50 cargos remunerados para a transição. Porém, muitas pessoas vão atuar de forma voluntária. No total, até o momento, quase 300 integrantes já foram confirmados como membros. Na quarta-feira, Alckmin anunciou a criação de 16 grupos técnicos que realizarão os trabalhos. Outros 2 temas que deveriam ser criados devem se tornar subgrupos: Centro de Governo e Inteligência Estratégica. Inicialmente, o Gabinete de Transição havia informado no último dia 8 que a estrutura total dos trabalhos contaria com 31 grupos técnicos. Nos últimos dias, no entanto, 2 novas áreas foram criadas e já tiveram membros anunciados: Juventude e Comunicação Social. O Conselho Político da equipe de transição se reúne às 9h30 desta quinta-feira no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Segundo a presidente do PT e integrante do grupo, a deputada Gleisi Hoffmann, no encontro devem ser anunciados os nomes de parlamentares que irão integrar algumas áreas temáticas. Fazem parte do Conselho o PT, o PSB e outros 12 partidos aliados. Às 10 horas, a área técnica de Justiça e Segurança Pública deve se reunir no mesmo local. O grupo de trabalho de Juventude também terá sua primeira reunião nesta quinta-feira, mas ainda não há horário marcado. E agora a gente muda de assunto e fala do tempo. Várias capitais do norte, centro-oeste e sudeste do Brasil registraram temporais na tarde de ontem, como havia alertado o Instituto Nacional de Meteorologia. No Distrito Federal foram registrados pontos de alagamento em diversas regiões. Nessas imagens, por exemplo, é possível ter uma noção da força da água em uma das avenidas da região de Ceilândia. Motoristas que estavam no local ficaram completamente ilhados. Ao menos 3 voos foram desviados do aeroporto de Brasília por conta das condições meteorológicas. Segundo o IMET, o Distrito Federal ultrapassou ontem o volume de chuva esperado para todo o mês de novembro. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a situação foi bem parecida. As chuvas que vieram acompanhadas de granizo e fortes ventos provocaram alagamentos, quedas de árvores e queda de energia em diversos pontos da cidade. Já no Rio de Janeiro, o Centro de Operações do Rio emitiu alertas para toda a cidade. Já no início da tarde dessa quarta-feira, a cidade havia entrado em estado de mobilização por causa desses temporais. Também foram registrados alagamentos em diversos pontos da capital, além de longas filas de trânsito. E olha só, essa chuva que atingiu os estados na tarde de ontem deve continuar nessa quinta-feira, mas em uma área menor do país. Então vamos juntos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades? A gente volta a falar de Brasília, que deve registrar mais um dia de tempo instável. O dia na capital vai ser quente, com máxima de 28 graus, mas olha só, tem previsão de chuva volumosa para o finalzinho da tarde. Em Belo Horizonte, o tempo deve ficar parecido. A máxima por lá deve alcançar os 28 graus hoje, mas um aumento da nebulosidade durante a tarde deve trazer mais chuva para a região nessa quinta-feira. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, nesse momento, aqui na região central. Olha só, céu azul, nenhuma nuvem. O dia começou ensolarado por aqui. Algumas nuvens podem se formar ao longo do dia, então não vai ficar assim o dia inteiro não. Mas não tem previsão de chuva para hoje. A máxima prevista para a capital paulista é de 26 graus. E veja a seguir, Ucrânia insiste que míssil que caiu na Polônia era russo.
E ainda, Catar finaliza os últimos detalhes para a Copa do Mundo. Só faltam 3 dias para a bola começar a rolar. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo. Agora são 8h44 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque nacional. O brasileiro está com dificuldades de encontrar alguns medicamentos nas farmácias. A rede pública de saúde também sofre com desabastecimento que afeta não só aqui no Brasil, mas o mundo. Os medicamentos fundamentais para a saúde do brasileiro estão em falta em unidades das redes pública e privada do país. E o maior problema é que essa situação pode demorar a ser resolvida. O sumiço de antibióticos, analgésicos, xaropes e antialérgicos das prateleiras é um problema mundial, gerado pela pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia. Essa condição acende um alerta sobre a falta de autonomia do setor no país. A pesquisa Desabastecimento de Medicamentos da Confederação Nacional dos Municípios, feita em agosto deste ano, apontou que 65% das cidades brasileiras sofrem com a falta de medicamentos. No estado de São Paulo, levantamentos do Conselho Regional de Farmácia também mostram um desabastecimento amplo e crônico. 98% dos farmacêuticos entrevistados afirmaram enfrentar a falta de remédios. Os antibióticos são os medicamentos que mais sumiram das drogarias. O SUS, Sistema Único de Saúde, também sofre com o desabastecimento de remédios. O levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de outubro, traz 530 notificações de falta de medicamentos na rede pública de 57 cidades do estado de São Paulo. A recomendação para a falta de medicamentos é substituir o remédio receitado pelo genérico ou similar. Se forem terapias sem prescrição médica, o próprio farmacêutico avalia o caso e faz sugestões de tratamento ao cliente. E a capital paulista começa hoje a vacinar crianças a partir de 6 meses com comorbidades contra a Covid. São Paulo recebeu quase 35 mil doses da Pfizer pediátrica, que é a única autorizada pela Anvisa para a imunização dessa faixa etária. A cidade de São Paulo vacina contra a Covid-19 crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos, imunossuprimidas e com deficiência permanente, além de indígenas. Esses grupos vão receber a chamada Pfizer Baby da Tampavinho, que é a única vacina autorizada atualmente pela Anvisa para esta faixa etária. A capital recebeu 34.840 doses da vacina. O esquema vacinal vai ser de 3 doses. A segunda dose deve ser administrada após o intervalo de 4 semanas da primeira. E a terceira pode ser aplicada 8 semanas após a segunda dose. Os responsáveis pelas crianças devem apresentar nessa primeira fase de vacinação comprovantes de condições de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou outras condições previstas. Os documentos devem conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. O município de São Paulo tem 367.439 crianças nessa faixa etária. E caso existam doses remanescentes da vacina próximo ao final das atividades de cada dia nas unidades, as demais crianças da faixa etária podem tomar o imunizante desde que sejam moradoras da região. E ainda falando de coronavírus, uma pesquisa mostra que 65% dos brasileiros sentem sequelas da Covid após 2 anos de terem sido contaminados. Quem traz pra gente mais informações é a nossa repórter Bruna de Jaime. Vamos conferir. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse.
A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência, essas pessoas que tiveram Covid, que ela faça modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física, ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. E agora vamos de destaque internacional. Mesmo após análises apontarem que míssil que atingiu a Polônia e matou 2 pessoas deve ter partido da Ucrânia, o governo de Kiev insiste que o disparo foi feito pelos russos. A posição contraria as versões de Estados Unidos e da OTAN, que atribuem o caso a um disparo da defesa antiaérea ucraniana. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que foi um míssil russo, com base em seus relatórios militares. O míssil provocou a morte de 2 homens no pequeno povoado polonês de Zawodów, situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Inicialmente, o incidente gerou temores de uma escalada bélica, já que a Polônia é um país membro da OTAN e está amparada pelo compromisso de defesa coletiva da aliança. Mas, com as primeiras investigações sobre o ocorrido, a tensão diminuiu. O presidente polonês, Andrzej Duda, também afirmou que não há indícios de que se trate de um ataque intencional contra a Polônia e reiterou que é bastante provável que o míssil fosse ucraniano. De acordo com projeções, o Partido Republicano chegou ao número de 218 deputados federais na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e, assim, confirmou que terá a maioria na casa. Os democratas, entretanto, mantêm o controle do Senado. O Partido Republicano conquistou o controle da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. É o que apontam projeções feitas nesta quarta-feira pela mídia americana. A maioria vermelha vai dar aos conservadores a possibilidade de combater a agenda do presidente Joe Biden nos próximos 2 anos. O parlamentar republicano pela Califórnia, Kevin McCarthy, disse em um tweet que os americanos estão prontos para uma nova direção e os republicanos da Câmara estão prontos para entregar. Apesar da vitória na Câmara Baixa, as eleições de meio de mandato deixaram o controle do Senado nas mãos dos democratas. E faltam só 3 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala da Celeste Olímpica, a tradicional seleção do Uruguai. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar da seleção do Uruguai. Depois de uma péssima primeira metade das eliminatórias, em que a vaga para o Mundial chegou a ficar bastante ameaçada, o que derrubou o técnico Oscar Tabares, os uruguaios conseguiram se recuperar. A Celeste Olímpica, comandada por Diego Alonso desde 2021, acabou na 3ª colocação na fase classificatória da América do Sul, após vencer o Peru por 1-0, gol de Arrascaeta. A Copa do Qatar deve ser a última de muitos nomes dessa geração que fez história no futebol uruguaio na última década, em especial os atacantes Suárez e Cavani. A Celeste está no Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Gana. Pessoal, falta muito pouco, 3 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Falta muito pouco mesmo e, por isso, eventos de teste, controles de segurança, ensaios e está quase tudo pronto para o início da Copa do Mundo. O Qatar finaliza os preparativos antes que a bola comece a rolar no domingo. O FIFA Fan Festival também está se preparando para receber fãs de todo o mundo. Neste grande centro, torcedores vão poder assistir às partidas, além de acompanhar shows e atividades recreativas.
Chegamos nesta manhã, meia-noite. Estamos entre os primeiros mexicanos a chegar aqui em Doha. Viemos para incentivar a equipe mexicana. Esperamos ir além do quinto jogo. Viemos torcer sem medo do sucesso. Em todos os lugares de Doha, há cartazes sobre o torneio e o mascote Laíbe pode ser visto em praças e shopping centers. As ruas da capital do Catar já começam a viver o clima da Copa. Chegamos hoje cedo de manhã, umas 2 da manhã, um grupo grande de Córdoba. Viemos para ver os jogos e esperamos que no dia 18 de dezembro esteja tudo azul e branco aqui, comemorando uma Copa do Mundo. Eu queria vir para cá, então vendi tudo que não tinha e aqui estamos. Para os estrangeiros que vivem nos Emirados Árabes, é a oportunidade de ver e encorajar seus países. Na minha opinião, sim, vai ser uma Copa do Mundo diferente, com muitas surpresas, em um país totalmente diferente do que estamos acostumados a viver em uma Copa do Mundo. Então espero e torço para que aconteçam as surpresas pelas quais se prepararam tanto. Enquanto os fãs se animam, as estrelas do espetáculo continuam a chegar ao país anfitrião. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Belenic chega com mais informações para você. Uma ótima quinta-feira e até mais.